A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 7. O fim vem, o fim vem. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Tu, filho do homem, assim diz ao Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá sim o fim, vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os seus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal eis que vem, haverá sim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem, o tempo é chegado, o dia da turbação e não da alegria sobre os mortos. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, porei sobre ti todas as tuas abominações, os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos, assim te castigarei, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multiplicação deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a minha vida, a sua vida, com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta, prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome, que está no campo. Morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste consome. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá em todo o rosto, haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes for o tropeço para cair a iniquidade. De tais preciosas joias fizeram o seu objeto de soberba, e sacrificaram suas abominações, imagens de seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso fosse por sujeira, e eu entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo. Eles o profanarão, desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso nele. Entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia dos crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar
a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo, segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. Visão das abominações de Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentada em minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, e desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. E me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma da nuvem do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas? Levou-me para o pátio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca
cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adorava o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá fazerem elas abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-lo a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim ouvirei. Ezequiel, capítulo 9. Os castigos de Jerusalém. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles certo homem vestido de linho, com um despojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor na cintura. Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal da testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, sem que os vós compadeçais, matai a velhos, a moços e as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa, e ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram a cidade, havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí como rosto em terra, clamei e disse: Senhor Deus, dar-me-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade de cada Israel e da cidade é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não os vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou, dizendo: Fiz como me mandaste. E assim a gente deu uma pausa aí agora, no capítulo 9, no livro de Ezequiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até o próximo vídeo.